Agora vamos para um papo muito legal e super importante. Quando a gente fala de falhas na sobrancelha, falhas nos cílios, incomoda, né? Só que até então a gente recorria aí a outros recursos para melhorar essa situação. Um lapisinho na sobrancelha, de repente aquele Curvex para dar uma disfarçada nos cílios. Mas hoje tem tanta coisa e a gente vai conhecer tudo com o meu convidado, mais uma vez aqui no programa, o tricologista Dr. Ademir Júnior. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, vai? É um prazer estar aqui de novo. Prazer é nosso recebê-lo. Aliás, antes de começar o nosso assunto, já vou adiantar que a gente fez uma matéria muito legal no consultório do Dr. Ademir, que em breve a gente vai passar aqui no Você Bonita tudo sobre queda de cabelo feminino, que existe já de tecnologia, tá muito legal. Mas é surpresa, eu só falei para deixar aí com vontade de assistir. O assunto hoje, falhas na sobrancelha e falhas nos cílios. Doutor Ademir, isso acontece por algum problema interno, né? Falta de vitamina, falta de ferro? Não necessariamente, Carol. O que a gente observa aí é que é mais por questões anatômicas, a pessoa nasce com falhas na sobrancelha ou desenvolve falhas na sobrancelha ao longo da vida. Cicatrizes, eventos de catapora, por exemplo, que aquela papulazinha, aquela pustulazinha da catapora, ela gera uma marquinha, gera uma falhazinha. O ato de arrancar a sobrancelha constantemente ao longo da vida de uma maneira adequada. Quer dizer, então, todos esses fatores podem levar às falhas de sobrancelha. Os cílios, a gente não mexe tanto com eles, mas eles caem por algumas doenças ou com envelhecimento. Mas sobrancelhas seriam mais essas questões que estão envolvidas. E ali naquele espaçozinho, então, o pelo não nasce, fica falha e ele não retorna? Normalmente não. Se houver uma cicatriz, eu diria para você que efetivamente não. Mas se houver um dano nesse folículo, esse folículo sofreu uma atrofia, por exemplo, provavelmente através de alguns estímulos pode haver a chance desse folículo recuperar. Certo. E o que existe hoje para a gente contornar essa situação? Para melhorar aí ou conseguir de repente recuperar esse folículo para que ele volte a nascer, ou é algo artificial? O que dá para fazer? Olha, dá para fazer muita coisa. Você mesmo citou alguns exemplos. Hoje a gente usa um lápis, um rímel, uma dermopigmentação. Você sabe que tem muita mulher que prefere tatuar a área da sobrancelha para parecer que a sobrancelha é mais cheia. Mas existem métodos medicamentosos também. Cremes que você pode usar com o cotonetezinho, desenhando a sobrancelha novamente, que vão estimular o crescimento dessa sobrancelha. E eu creio que a última novidade de mercado é um produto à base de prostaglandina. Esse produto foi estudado para tratar o glaucoma dos olhos do paciente. Glaucoma é a pressão intraocular aumentada, quando o globo ocular tem uma pressão aumentada. E descobriram, usando colírio para glaucoma, que os cílios cresciam com esse tipo de produto. O que fizeram? Começaram a estudar para crescimento de pelos de áreas pequenas, como sobrancelha e cílios. E o resultado é bastante interessante. Então, esse produto já existe no mercado, já está sendo trazido para o Brasil e a gente tem disponibilidade de oferecer isso para os pacientes que chegam em consulta e que a gente vê que tem indicação para o uso da medicação. Ele é usado na região local? Na região local, basicamente ou na pele da sobrancelha ou no próprio cílios do paciente. Com homens e mulheres acontece da mesma maneira? Pode acontecer da mesma maneira, né? E assim, as mulheres mexem mais na sobrancelha do que os homens, então obrigatoriamente correm mais riscos de desenvolver falhas na sobrancelha. Os homens mexem menos, então não necessariamente a gente vê isso tão frequente com os homens. Quem optar então por um tratamento como esse, doutor, de renovar esse pelo, fazer com que ele cresça novamente utilizando esse método, é um tratamento longo? Quanto tempo dura esse produto, esse novo remédio? Deve ter um valor alto. O custo ainda é um custo elevado, mas eu acredito que o benefício ele é bastante interessante. Algumas semanas a meses já dá para sentir uma diferença. Né? Lembrando que é uma medicação que é prescrita após uma avaliação. Né? Existe uma outra coisa, Carol, que a gente acabou comentando nos bastidores aqui, é o transplante de sobrancelha. Né, que transplante de sobrancelha, isso deve ser muito interessante. A pessoa pega o cabelo do couro cabeludo e transplanta para a sobrancelha quando os tratamentos medicamentosos não dão certo. Então, assim, além desses que eu já falei, se nada der resultado e se as cicatrizes não responderem com o medicamento, o transplante de sobrancelha é uma opção. E o transplante de sobrancelha ele pode ser feito no consultório ou por ser um processo cirúrgico,
tem que ser feito no hospital, enfim, envolvendo aí uma série de outras condições? Ele pode ser feito dentro de um hospital dia, dentro de um modus que a gente chama de modo ambulatorial, uma cirurgia ambulatorial. O paciente chega, ele vai para uma sala cirúrgica, que tem todo o preparo para receber isso e a preparação para que possa ser feita a transposição, e o paciente sai e vai embora para casa no mesmo dia. Então, isso pode efetivamente ser feito. Mas no consultório eu não acho tão conveniente. Mas tem uma durabilidade maior. Naturalmente, aí efetivamente para o resto da vida. Tá? Olha, o resultado. interessante. O do medicamento, se não houver mais estímulos agressores, também. Caso contrário, o transplante é uma boa opção. Agora, os cílios, a gente falou bastante das sobrancelhas e os cílios, eles podem cair, você citou, por alguma doença. Sim. Tirando isso, a gente pode, quando faz um uso errado da maquiagem, por exemplo, danificar o cílio e ter uma queda de cílio? Todas as vezes que a gente obrigatoriamente tem um fator agressivo, irritativo, você pode perder cabelo naquela região. Então, dermatites do contorno dos olhos, das pálpebras, podem fazer com que os cílios caiam. O próprio envelhecimento natural que todos nós passamos pode fazer com que os cílios caiam. Né? Nesses casos, as soluções seriam essas medicações que a gente tem hoje, que estão sendo trazidas para o mercado, para o alongamento e para o crescimento do cílio novamente. Então pode utilizar aí o rímel, mas de uma maneira delicada. Delicada, suave, para não causar nenhum tipo de processo irritativo nesses cílios. Perfeito. Que idade a gente pode observar uma mudança? Dá para dizer isso ou não? Ao longo da vida pode acontecer em qualquer período? Pode acontecer em qualquer período. A gente vê muitas vezes crianças de 2 ou 3 anos com cílios longos, cílios fortes, saudáveis. Chega na puberdade, esses cílios sofrem uma pequena retração. Depois, de repente, numa fase gestacional ou no meio de uma faixa etária aí de uns 30, 40, eles desenvolvem de novo. Isso vai muito dos balanços hormonais e do estilo de vida que a pessoa segue também. A gente estava falando de alimentação no primeiro bloco, quer dizer, uma alimentação saudável sempre contribui para que os tecidos do nosso corpo cresçam e se desenvolvam de uma maneira adequada. Então, é natural. As influências são interiores, o nosso metabolismo, os nossos hormônios, e exteriores que envolvem nós em relação ao mundo e o estilo de vida que a gente leva. Muito bom. Amei. Tá vendo como tem solução? Tem solução. A gente só precisa ter mais informação, conhecer sobre o assunto para a gente poder procurar a solução. E é por isso que a gente faz questão de trazer sempre médicos que, de fato, estudam bastante, conhecem muito cada caso para poder passar essa experiência e para que todo mundo possa tomar a decisão correta de procurar um profissional. Sempre digo isso, doutora Ademir, profissional sério, não tem erro. A gente tem que observar isso, que é importantíssimo. Você quer deixar site, e-mail? Ok, nós temos aí, o nosso site é www.ademirjr.com.br e no site tem um linkzinho na capa para o nosso blog, onde eu escrevi um texto sobre crescimento de cílios e sobrancelhas. Ai, que legal! Então, assim, vale acessar a capa do site que tem um linkzinho que vai para o blog, do blog você acha um texto só sobre cílios e sobrancelhas. Muito bom, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Até a próxima, fechamos a semana com chave de ouro. Muito Sexta-feira é bom demais. Vamos fazer o seguinte? Não vai dar tempo da gente fazer nosso suquinho, que nosso tempo voou, mas eu espero que você tenha curtido o programa. Eu amei. Um ótimo final de semana, a gente se vê segunda-feira, 8h30 da manhã ao vivo. Aproveitem, final de semana é muito bom. Beijo, até lá.